Saudações pessoal, beleza? Então hoje nós continuamos este tema que eu venho trabalhando com vocês desde o início desse segundo bimestre. E hoje, pessoal, nós vamos aprofundar um pouco mais nesse tema de educação e sociedade, falando um pouco mais sobre os conceitos apresentados pelo sociólogo Émile Durkheim, tá? Então aqui, pessoal, nas aulas passadas eu expliquei para vocês quais eram as diferenças fundamentais entre a socialização primária e a socialização secundária, sendo a socialização primária aquele contato inicial que nós temos enquanto indivíduos que dependem do convívio social. Por quê? Porque nós somos animais políticos, dependemos da convivência comunitária, da convivência comunal, né? E isso pode ser muito bem constatado observando um recém-nascido e o seu desenvolvimento enquanto indivíduo, né? Nós temos uma dependência que ela se estende por vários anos. Por quê? Porque nós não temos as capacidades e habilidades que nos permitiriam sobreviver sem a convivência social. Então, sim, nós somos animais gregários que dependem da convivência social. Já a socialização secundária, ela vai intensificar essa dependência social com aquilo que nós chamamos de formação. Você é formado, você é condicionado, você é inserido dentro de um conjunto de referências, dentro de um campo de sentido específico que vai depender, obviamente, da cultura da qual você faz parte, tá? Então, dito isso, pessoal, eu quero começar essa aula aqui falando sobre a ideia de capital cultural, que eu já comecei a desenvolver na aula passada, né? E o capital cultural nada mais é que os recursos que você tem à disposição para desenvolver esta formação. E esta formação aqui ela pode ser tanto do ponto de vista da socialização primária como da socialização secundária, porque a socialização primária ela pode te inserir a vários elementos culturais, identitários, que outra cultura não teria condições de fazer, tá? E também, do ponto de vista da socialização secundária, da formação, você tem aqui recursos, uma infraestrutura que vai te permitir acessar a um determinado tipo de conhecimento ou não, né? Então aqui eu coloquei essas imagens para conseguir ilustrar isso para vocês, a ideia do teatro, da música, da leitura, são elementos que dependem não apenas da boa vontade dos indivíduos, mas também das condições de possibilidade à volta desses indivíduos. Se você não tem livros, você não consegue acessar os conceitos que vão permitir uma formação um pouco mais ampla. Se você não tem incentivo ou instrumentos, você não vai conseguir desenvolver a música. Se você não tem dinheiro para acessar um cinema, um teatro, a mesma coisa. Então, o capital cultural compreende um conjunto de recursos que você tem acesso para conseguir se inserir dentro de uma cultura, para conseguir se expressar dentro de uma cultura, ok? Então, pessoal, a partir disso aqui, eu vou acessar com vocês um conceito que é fundamental para entender como é que se dá o processo da socialização primária e secundária, que é a ideia de fato social. O fato social foi um conceito desenvolvido pelo Durkheim para conseguir diferenciar o que é palpável dentro da sociologia e o que não é palpável. Então, basicamente, pessoal, um fato social é tudo aquilo que é acessado por nós indivíduos, que depende estritamente do convívio social. Vou dar um exemplo. A educação. A educação é um fato social porque ela existe dentro do espectro social. Ela não existe para além disso, né? Ela não existe sem a convivência com demais indivíduos. Ah, mas vocês podem perguntar, professor, eu posso ter um desenvolvimento educacional sem uma sociedade? Sim, mas você não pode ter um desenvolvimento educacional sem outros indivíduos que passem essas informações para você. Então, a sociedade aqui ela pode ser entendida entre dois ou mais indivíduos ou entre 1 milhão de indivíduos, tá? Então, a ideia do fato social compreende a comunhão de pessoas que vão passar essas informações para você e existem alguns critérios para a gente conseguir identificar ainda mais como é que esse fato social ele é aplicado a você. Agora, para vocês entenderem bem como é que se dá a diferença de um fato social para outros fenômenos, peguem a seguinte comparação. Um fato social é aquilo que eu preciso da sociedade para conseguir ter acesso.
Os demais elementos não são fatos sociais. Por exemplo, tudo aquilo que compõe a minha biologia não é um fato social, porque é biológico. A fome, a agressividade, o sono não são fatos sociais. Agora, tudo aquilo que depende de uma vivência, de uma convivência dentro de sociedade, o Durkheim vai entender como fato social. Ok, pessoal? Então, o que seria esse fato social? Essa é uma pergunta que dá o nome ao primeiro capítulo de As Regras do Método Sociológico, publicada em 1895, final do século XIX, por Durkheim. Então, aqui, basicamente, resumidamente, seriam os comportamentos e hábitos que parecem emanar da nossa vontade pessoal, mas que, na verdade, são impostos. Uma coisa que é muito interessante ao analisarmos o que é um fato social é essa naturalização desses hábitos, né? Muitas vezes parece natural certos aspectos do nosso comportamento porque nós já estamos inseridos nesse contexto comportamental desde que nascemos, né? Então, para nós soa como se fosse algo natural, porque sempre existiu. E como sempre existiu, pode ser considerado algo natural, algo universal, algo que todos teriam acesso. Mas não. Basicamente, nós nascemos em um contexto de condições que já existem antes de nós estarmos nesse mundo. E nós apenas nos adaptamos a isso. Por isso, nós dependemos dessa expressão que é um hábito, um costume, algo que eu vou ter um acesso diariamente e a partir desse costume eu vou me acostumar, isso vai se tornar um hábito e quando eu menos perceber faz parte da minha vida e isso se torna algo irrevogável, eu não posso viver sem, tá? Mas isso não faz com que esses comportamentos sejam naturais, existam desde sempre. Eles apenas existem dentro de um espaço de tempo que é mais prolongado. E por isso nós temos essa impressão de que é algo naturalizado, mas na verdade não é. Então aqui basicamente um fato social é aquilo que depende da condição social, ou seja, do condicionamento social. Você é habituado a isso e, portanto, você depende dessas condições uma vez que você vive em sociedade, ok? E aqui, pessoal, o Durkheim ele vai apresentar 3 critérios para que nós possamos identificar o que é um fato social, né? Se ainda restar a dúvida dentro desses exemplos que eu coloquei para vocês aqui. E esses 3 elementos aqui são fundamentais, pessoal, anotem eles, porque provavelmente eles vão cair em algumas das questões de prova, tá? Então aqui, qual é o primeiro elemento que acessa o que é o fato social, né? A ideia de coercitividade. O que é a coerção? A coerção é uma coisa que é imposta a você como condição, né? Como algo que você deve fazer e se você não agir em conformidade com isso, você terá uma punição ou até mesmo você será considerado alguém para além dessas condições, né? Você vai estar à margem disso. Então, a coercitividade é uma característica relacionada com o poder ou a força, com a qual os padrões culturais de uma sociedade se impõem aos indivíduos que a integram, obrigando esses indivíduos a cumpri-los. Então você é obrigado a se adaptar a esses elementos. A própria educação traz essa relação coercitiva, porque se você escolher não participar de uma educação formal, você é marginalizado, porque você não vai ter acesso a oportunidades de trabalho, você vai ter um desenvolvimento educacional que vai estar a par, né, está aquém daquilo que outras pessoas possam se desenvolver, e isso vai te dar desvantagens dentro do âmbito social. Então você basicamente é obrigado a se formar de maneira sistemática, né? Você tem um acesso à educação, porque isso te dá um lugar dentro da sociedade em que você está inserido, beleza? A ideia de exterioridade, né? A ideia de exterioridade é que é um fator externo, não interno, do sujeito, uma vontade do sujeito, mas algo que está externo à vontade do indivíduo. Então aqui, ó, quando o indivíduo nasce, a sociedade já está organizada, com suas leis, seus padrões, seu sistema financeiro, etc. Cabe ao indivíduo aprender por intermédio da educação, por exemplo, né? Então você vai se adaptar a isso, você vai introjetar esses elementos externos, ambientais, para que você possa, desta maneira, estar alinhado com tudo aquilo que a sociedade impõe para
os indivíduos, né? E a ideia de generalidade, o que é uma coisa geral? Uma coisa que vale para todos, né? Quando eu faço uma generalização, por exemplo, eu estou dizendo que todos compreendem aquilo como sendo verdadeiro, né? Então, os fatos sociais são coletivos, ou seja, eles não existem para um único indivíduo, mas para todo um grupo ou sociedade. Este fator aqui é muito importante para distinguir o que é um fato social e o que não é um fato social. Porque se eu entendo que algo vale ou é compreendido como bom ou como necessário para mais pessoas e não para uma única pessoa, eu estou me deparando com... estou frente a frente com um fato social, né? A educação é um fato social. E aqui entram algumas coisas muito interessantes na análise do Durkheim, porque ele vai analisar alguns conceitos que são muito complicados de identificar como fato social. Por exemplo, o suicídio. O suicídio é algo que o Durkheim vai se debruçar muito. Ele vai tentar sistematizar o suicídio como um fato social. Ah, mas vocês podem perguntar, mas professor, o suicídio não é uma coisa particular? Sim, mas muitas vezes os elementos sociais coagem o indivíduo a chegar a essa circunstância de suicídio. Por que nós sabemos disso? Porque um hominídeo que nasceu lá antes do desenvolvimento civilizacional, antes da civilização, ele vivia em comunidade de maneira instintiva e não ocorria a ele o suicídio. Por que ocorre então o suicídio para pessoas, para sujeitos? Porque eles têm referências, signos, convivência, os elementos coercitivos. Isso faz com que os indivíduos eles entendam que tudo aquilo que existe em sociedade pode ser ou algo que vai me beneficiar ou me prejudicar. E essa relação de benefício e de nocividade, de prejuízo, pode fazer com que um indivíduo ele se torne alguém para além das condições sociais e, portanto, ele se entende como alguém que não faz parte disso. Então, portanto, isso pode contribuir para alguém retirar a própria vida, né? Então, o suicídio ele é algo que envolve não apenas a vontade do indivíduo, segundo Durkheim, mas como ele reage às condições sociais. Para exemplificar isso aqui, pense o seguinte: o que é mais grave para alguém? Perder a possibilidade de jogar o jogo social, né, por algum motivo, não poder trabalhar, não poder interagir, ou poder interagir, mas fracassar, né? Muitas vezes o fracasso social não é tão pesado quanto a impossibilidade de jogar o jogo social. Então, se você não tem como participar da sociedade, isso pode gerar um efeito de exclusão que vai entender que você está alienado disso. E essa alienação é muito perigosa, tá? Então, muitas vezes, aquela pessoa que é mais quieta, aquela pessoa que é apática, ela está muito mais próxima do suicídio, digamos assim, né, segundo o Durkheim, porque ela não vê a sociedade como algo necessário para ela. Então, esse isolamento do indivíduo em relação ao coletivo, em relação à coercitividade, à exterioridade ou à generalidade, pode fazer com que ele entenda que a vida não tem sentido, tá? Então, se eu não consigo me adaptar a esses elementos sociais, uma vez que eu sou um animal social, isso pode gerar um efeito que é radical, né? No caso, o suicídio. Beleza, pessoal? Então, espero que tenha ficado claro esses três elementos aqui. Eu vou voltar a falar deles na próxima aula, né? E vou também emendar aqui outros temas a partir da ideia de fato social, tá? Vou exemplificar um pouco melhor também o fato social com outras características do coletivo, tá? Então vai ficar mais fácil de compreender. Mas a princípio nós temos que entender esses três critérios aqui que determinam o que é o fato social, e depois daí nós voltamos na ideia de educação primária e secundária para juntar a ideia de socialização primária e secundária, né, com a ideia de fato social, e depois a ideia de educação. O que é a educação? O que é a pedagogia, como nós já vimos lá nas primeiras aulas, a partir da ideia de fato social. Então é isso, pessoal. Cuidem-se e não deixem de estudar. Beleza, pessoal? Até mais. Um abraço.